Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com. Hoje eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo, nessa apresentação, sobre a importância de ter um site para divulgar o nosso trabalho dentro da psicologia. Inicialmente eu vou contar um pouco sobre a minha história para que vocês possam entender o meu percurso. Depois eu vou falar sobre a importância de ter um site, de ter um espaço para divulgar. E também sobre as formas mais simples e diretas para a gente trabalhar dessa forma, divulgando o nosso trabalho online, tá ok? Bem, eu me formei na Universidade Federal de São João del Rei em 2006, já vai fazer 10 anos então que eu me formei. E eu sempre gostei de escrever. Então, logo depois de eu terminar o mestrado, eu pensei numa forma de divulgar o meu trabalho aqui na minha cidade. Eu moro no sul de Minas Gerais, numa pequena cidade chamada São Lourenço. Então, em 2010, eu pensei de criar um blog para falar sobre psicologia, sobre diversos assuntos dentro da psicologia, para divulgar, então, meu consultório aqui na cidade. E a gente começou bem pequeno, eu fiz um blog no Blogspot, e todo dia eu ia atualizando o blog com novos temas e divulgava para amigos, divulgava para conhecidos. Na época a gente trabalhava com Orkut ainda, não é? Com o tempo o blog foi crescendo, tanto em termos de tamanho quanto em termos de acessos, de visualizações, e aquilo foi bastante gratificante para mim de começo. Como eu sou muito curioso e tenho bastante interesse em tecnologia, eu fui estudando outras possibilidades. Então, inicialmente, meu blog era Felipe de Souza, psicólogo.blogspot.com, um endereço bastante grande. E um colega meu disse para eu comprar um domínio, para eu ter um endereço próprio e que eu poderia continuar tendo o blog com um domínio próprio. E na época, o Facebook nem tinha vindo para o Brasil ainda, não estava popular por aqui. E a gente utilizava para se comunicar o Messenger da Microsoft, o MSN. E eu pensei, a pessoa vai pesquisar no Google, de repente ela quer encontrar um psicólogo, ela vai colocar MSN de psicólogo, alguma coisa assim. E aí eu comprei o domínio psicologiamsn.com. E foi mais ou menos nessa época, depois de alguns meses que eu estava trabalhando com um blog, que eu descobri que o Conselho Federal de Psicologia estava possibilitando a atuação online, chamada orientação psicológica online. Então veio a casar, eu pensei, psicólogo MSN, comprei esse domínio e esse domínio se mantém até hoje. E logo que eu comprei o domínio, o número de acessos começou a subir muito. Então o que eu tive em um ano como blogspot.com, eu tive em um mês com um domínio próprio. Então descobri a importância de a gente conhecer pelo menos um pouco sobre tecnologia. Faz realmente diferença. E um domínio é muito barato. Um domínio de um site custa entre 30 e 50 reais, dependendo da terminação do domínio. Para quem não sabe o que é um domínio é um endereço que a gente digita lá em cima na barra de endereços de um browser, no Safari, Internet Explorer, Google Chrome. Por exemplo, facebook.com é um domínio. Bem, aí eu comprei esse domínio e começou a crescer ainda mais, e foi mais ou menos na época também que eu comecei a atuar como psicólogo online, através da orientação psicológica online, consegui o selo do Conselho Federal de Psicologia e comecei a atuar nessa linha também. Tinha meu consultório presencial, meu consultório físico, e atendia pela internet também. Depois, com o surgimento do Skype, eu comecei a trabalhar com o Skype, e o MSN acabou comprando o Skype, houve uma fusão, e acabou que o domínio perdeu o sentido. Então, algumas pessoas me perguntam hoje sobre por que psicologiamsn.com. Depois disso, eu descobri muitas outras ferramentas e eu vou falar um pouco mais para vocês depois. Mas eu descobri duas coisas sobre a motivação de estar na internet. A primeira, que foi essa motivação que eu falei, sobre a motivação de querer divulgar o meu consultório. Eu percebi que as pessoas não pesquisavam, por exemplo, mais em listas telefônicas. Elas não iam para uma lista telefônica para pesquisar sobre o telefone de um psicólogo. É claro que sempre existe a propaganda boca a boca. Alguém ouviu falar que aquele profissional da psicologia, aquele dentista, aquele médico é muito bom, então se procura.
né? Eu procuro o endereço ou então a pessoa talvez tenha o telefone do profissional. Mas eu vi, ficou muito claro para mim que as pessoas já estavam pesquisando no Google, então elas digitavam psicólogo em São Lourenço e elas achavam meu site, achavam meu consultório e às vezes sem ter essa intermediação da necessidade de fazer um boca a boca ou então de ter que pagar uma propaganda num jornal escrito ou numa rádio. Então eu percebi isso, eu posso divulgar a minha atuação pela internet, mesmo numa cidade tão pequena quanto São Lourenço. Claro que numa cidade maior, se você mora em São Paulo, no Rio, é evidente isso. Cada vez mais é mais evidente a necessidade de você ter essa presença online. As pessoas vão pesquisar no Google. E no caso em cidades grandes, elas vão pesquisar até mais especificamente. Psicólogo no bairro X. Então vai ser bem interessante você ter o seu espaço online. Essa é a primeira motivação, você ter a divulgação, a sua divulgação profissional. Pode ser um site ou um blog bastante simples, mas desde que você tenha, isso vai ser uma forma de contato. Pode ser desde um site, um blog bem simples, como se fosse um cartão de visita com seus dados, com sua foto, com as informações da sua forma de atuação, e bem simples, bem pequeno. Isso já é importante. Se você não gosta de escrever, se você não gosta de gravar vídeos, só de você ter esse blog, esse site pequenininho já vai ser importante para a pessoa te encontrar. Vai ser como a forma de você se divulgar na internet. O segundo ponto que eu percebi, e aí eu digo particularmente, a partir da minha individualidade, é da necessidade que a gente tem até enquanto classe profissional de divulgar mais os conhecimentos da psicologia. A profissão de psicologia tem aqui no Brasil um pouco mais de 50 anos, mas ainda é bastante desconhecida o que a gente faz, como a gente faz. Existem muitos mitos sobre procurar o tratamento, né, no caso da psicologia clínica, quando você está louco, quando você está doente mental. Enfim, não saber a diferença entre psicologia e psiquiatria, entre psicanálise. Coisas que são básicas para a gente que já passou pela graduação, mas para as pessoas existem muitas dúvidas e muito desconhecimento. E eu gostava de escrever já, então eu uni o útil ao agradável. Eu tenho interesse de escrever, gosto dessa atividade, então procurei utilizar isso também para dar minha contribuição dessa forma, de passar de um conhecimento excessivamente teórico que a gente tem nos livros para um conhecimento mais acessível, né, para as pessoas e para que todos pudessem também entender mais sobre as diversas teorias. Em um determinado momento, talvez um ano e pouco depois de eu começar a divulgar como blog, eu percebi também dois caminhos de divulgação nesse sentido de trazer para a sociedade um pouco do que eu tinha aprendido. Eu terminei meu doutorado agora recentemente na obra do Jung, eu estudo o livro vermelho do Jung. Se vocês quiserem, eu tenho um e-book que está na Amazon sobre o livro vermelho. Bem, inicialmente a ideia, então, era que eu pudesse divulgar o que eu gosto de estudar. E como eu gosto de estudar mais o Jung, eu pensei na possibilidade de falar só sobre o Jung, só sobre psicologia analítica, mas também a partir da minha personalidade, como eu gosto de estudar as outras teorias, eu acabei não limitando o meu blog, o meu site a isso, a um tema único e específico. Mas essa é uma possibilidade que talvez seja mais interessante e recomendável. Se você tem uma formação, uma experiência muito forte em autismo, você pode criar pegar um domínio aí sobre o autismo.com.br e divulgar para as pessoas que precisam, para os familiares, para a sociedade em geral, sobre o que é o autismo, sobre como é o tratamento, sobre as possibilidades, sobre os tipos e por aí vai. Dei o exemplo do autismo, mas poderia ser qualquer outro transtorno ou mesmo uma linha da psicologia. Você gosta de psicologia positiva, então você vai, estuda ou já pega o que você sabe e escreve ali na sua área. E por que ter um site é tão importante? Às vezes, com o surgimento do Facebook, eu acompanhei bem desde o começo o Facebook aqui no Brasil, a gente pensa nisso. Se eu tiver só uma página no Face, isso já vai ser suficiente, já vou estar divulgando o meu trabalho. Por que não é só isso? Porque só ter uma página não é o recomendável? Porque, basicamente, não vai ser seu. Você pode criar uma página. Eu tenho uma página que ela acabou não crescendo nos últimos anos porque eu perdi um pouco o interesse no Face pelo seguinte motivo. Inicialmente você pensa que você tem, digamos, 1000 fãs
na sua fanpage que você vai publicar um link ou um vídeo ou uma foto, um texto, e aquelas 1000 pessoas vão ver exatamente o seu conteúdo. O Facebook não faz isso, né? Os seus 1000 fãs não vão ver o que você postou. No começo, bem no começo, em 2012, por aí, era por volta de 15% das pessoas que tinham acesso àquele conteúdo. As outras 85% dos seus fãs não veriam. Você tem uma fanpage de 1000 pessoas, então só 150 pessoas veriam. Claro que algumas postagens o alcance é maior, mas em média 15%. Agora, mais recentemente, acho que 2014 para 2015, o Facebook ainda diminui ainda mais o alcance. Se você tem uma fanpage com 1000 pessoas, por volta de 1%, ou seja, 10 pessoas vão ver o que você postou. É muito pouco. Né? Mesmo que você tenha uma fanpage enorme, de milhares ou até talvez milhões de pessoas, o alcance ainda é muito baixo. Né? Então as pessoas pagavam para ter fãs no Facebook e depois viam que não adiantava de nada ter aquele número de fãs, ter 100.000 pessoas, né? Talvez 1000 pessoas só veriam aquela postagem. 1000 pessoas é ainda um público interessante, mas é muito pouco perto da possibilidade que você atingiu inicialmente. E o fator mais importante não é nem esse, porque você é um mecanismo de divulgação também, você pode divulgar lá a sua área de atuação, o que você faz, como você faz, mas a ideia é o seguinte, né? Você tem que ter uma possibilidade melhor e talvez, é raro acontecer, mas pode ser que o Facebook exclua a sua fanpage em algum momento, talvez por violar alguma política do Facebook. Por isso é tão importante você ter um espaço que seja seu, que você domine, que seja de sua propriedade. Né? E aí a gente passa para o segundo ponto, que é como ter então esse espaço. Eu falei blog, site de uma maneira meio intercambiável, mas a ideia é você ter um site. O que é um site? O site é um domínio registrado, né? Existem vários provedores que oferecem essa possibilidade. A gente recomenda o registro.br, que é o órgão que registra aqui no Brasil. Se você comprar um domínio.com.br e todas as outras possíveis terminações de .br, você vai lá no registro BR e adquire, você compra e você vai renovar anualmente. Então é bastante barato mesmo. Se for R$30 por ano, vai dar poucos reais por mês. É bastante barato você ter o domínio. E você tendo o domínio, aquele domínio é seu, você vai poder utilizar para sempre, desde que você renove a cada ano. E eu recomendo que a pessoa comece desde o começo com um site mais profissional pelo seguinte motivo. Se você cria um blog dentro do Blogspot, o Blogspot que é o Blogger, ele foi comprado pelo Google, você está construindo, digamos, o seu espaço online no terreno de uma outra pessoa. Também é raro, mas pode acontecer do Google achar que você está violando alguma regra e o seu blog pode ser apagado. Então, tudo que você construiu durante anos pode ser simplesmente deletado pelo Google porque ele mudou o interesse dele, ele não quer mais ter o seu blog ali no terreno dele. E o que é esse terreno, né, entre aspas? É você pagar um computador, um servidor ou uma hospedagem, como a gente chama também, para que todos os conteúdos do seu site estejam online durante o tempo que você quiser manter o site online. As hospedagens são relativamente baratas, giram aí por volta de R$20 por mês. O domínio você paga por ano e a hospedagem você paga por mês. Mas se você for pensar que você pode atingir o mundo todo, né, pessoas que falam português, ou se você quiser escrever em inglês, em outras línguas, você pode divulgar o seu trabalho, o seu conhecimento para o mundo todo, para pessoas localizadas no mundo todo. Por R$20 por mês mais o domínio anual, é um valor muito pequeno também, é muito baixo. Se você precisa, de repente, pagar um aluguel de uma sala para ter o seu consultório, eu estou falando mais da psicologia clínica, mas tudo que eu falo aqui também serve para as pessoas que trabalham em outras áreas. Se você trabalha no recursos humanos, também é muito interessante que você tenha um site, que você divulgue os seus conhecimentos dentro dessa área do conhecimento, dentro da psicologia hospitalar ou de outra área na qual você trabalha. Porque aquilo é como o seu cartão de visita. Né? As pessoas, outras empresas, outras pessoas podem te achar e contratar o seu serviço, o seu trabalho, quando acharem o seu espaço online ali.
Então eu recomendo criar um site profissional desde o começo, porque você vai ter o seu terreno, a sua casa, e aquilo vai ser de propriedade sua. Se porventura o seu servidor de hospedagem falir, você vai ter todo aquele conteúdo e você pode migrar para um outro servidor. Mas se você constrói no blogspot.com ou então dentro do wordpress.com, em tese, tudo que você está construindo ali não é de propriedade sua. E existem as políticas, é muito raro que aconteça de um blog ser excluído, especialmente se você não violar as políticas daquela empresa, do Google, do WordPress. Existem outros também, mas estou dizendo dos principais. É muito raro que isso aconteça, mas eu acho que dá muito mais segurança você saber que o seu trabalho está seguro, que você pode realmente ter a propriedade daquilo que você está construindo. E também é muito barato. Eu gosto de tecnologias, eu estudei tecnologias e eu tenho uma empresa que também faz sites para outros profissionais, para psicólogos, mas também para profissionais de outras áreas. E eu vejo a importância de ter um site justamente pelo modo como essas pessoas para quem eu fiz os sites conseguiram alavancar o seu trabalho. Mas não é por isso, eu não estou aqui simplesmente para vender esse serviço que eu faço da construção de um site em WordPress. O WordPress existe em wordpress.com e wordpress.org. O nosso trabalho que a gente faz é no wordpress.org, onde então você tem que ter o domínio e a hospedagem para ter o seu WordPress instalado. O wordpress.com você está instalando dentro dos servidores do WordPress, da Automattic, e aí você também não está tendo acesso a isso. Se vocês tiverem dúvida quanto a esses detalhes, vocês podem me perguntar, eu vou deixar meu e-mail no final. Então é isso, é bem simples, na verdade, você vai construir o seu site desde o começo com um domínio e com a hospedagem própria. E aí você vai poder divulgar da maneira que você quiser o seu trabalho. Aí você pode divulgar no seu Facebook o seu site, você pode divulgar de repente no YouTube se você gosta de gravar vídeos, você pode divulgar seu site também lá. Você pode divulgar no LinkedIn, que também é uma ferramenta fantástica que acho necessário que todos tenham. Você pode divulgar em outras plataformas, mas você vai ter sempre o seu espaço, você sempre vai estar convidando as pessoas para chegar mais próximo de você a partir do seu site. Se você fica divulgando só no Facebook ou só em outros portais, digamos, que te permitem compartilhar links, você, de certa forma, está trabalhando para aquela empresa, você está oferecendo o seu tempo, fazendo postagens e, no fim das contas, você não está tendo retorno. E até fica muito mais fácil das pessoas te localizarem depois. Né? Se você pegar uma pessoa comum que está ali no seu feed do Facebook, ela está vendo 1000 postagens de 1000 empresas, de 1000 coisas, será que ela vai lembrar, né, exatamente de qual fanpage de psicologia que ela viu uma frase interessante de um autor? E mais, será que ela vai saber quem que está por trás daquela fanpage, qual que é o profissional e qual que é o objetivo profissional daquele profissional? É muito mais fácil quando você tem o seu espaço e a pessoa sabe que se ela acessar, sei lá, sobreoautismo.com.br, ela vai ter as informações que ela quiser. Além do fato de que as pessoas também vão te achar pelo Google. Se a pessoa quer saber sobre tipos de autismo e você fez um texto, um trabalho muito bom ali sobre essa informação, o Google pode te colocar nas primeiras páginas. Então, as pessoas vão te achar através do Google e de uma forma gratuita. Você também não está pagando propagandas para o Google nesse sentido da pesquisa orgânica. Sei que são muitas informações, são muitas ideias, mas o meu objetivo aqui com esse vídeo é mostrar para você a importância de você ter um site seu, profissional, mesmo que seja pequeno, que você domine um único assunto, você queira divulgar um único assunto, ou mesmo que você queira divulgar apenas a sua forma de atuação profissional, isso é importante, porque as pessoas vão ter essa referência de achar você através do seu site, ok? Isso é muito importante, eu acho fundamental mesmo. E é claro, e aí volta nos valores pessoais, os objetivos pessoais de cada um com a profissão. Quando eu me formei em psicologia, lá em São João del Rei, no dia da colação de grau, tocou o hino nacional e o reitor fez um discurso muito bonito. E eu fiquei bastante tocado naquele momento, não só pela alegria de estar realmente concluindo a graduação, mas também por entender que eu tinha recebido aquele conhecimento e que era importante eu também, de alguma forma, passar esse conhecimento para frente, para poder ajudar, contribuir com a nossa sociedade pelo conhecimento que eu tinha adquirido. E eu pensei em muitas formas realmente de
de fazer isso. Claro, a gente pode publicar livros, a gente pode, sei lá, criar testes psicológicos, a gente pode fazer pesquisas em universidades e tudo isso contribui com a sociedade, contribui com o lugar onde a gente está vivendo. Mas o que eu acho muito interessante e fantástico, e se for parar para pensar, é extremamente barato você ter um site, né? Você pagar 20 e poucos reais por mês e talvez 30 reais por ano, para você ter ali um mecanismo que você vai poder divulgar tudo o que você sabe para as pessoas que estão interessadas no que você sabe. E essa é uma troca que é muito gratificante, você poder contribuir realmente, sentir que você está contribuindo com as pessoas e de uma maneira assim incrível. A gente ainda tem, claro, as várias mídias, a gente tem os jornais escritos, a gente tem rádio, televisão, mas o mais interessante desse momento que a gente está vivendo no mundo é a ideia de que você pode ter um portal, um site sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você tem interesse de estudar, e você está compartilhando informações com milhões, talvez, de pessoas, né? O Psicologia MSN já passou a marca de 10 milhões de acessos, então isso é realmente incrível e é fantástico. Você tem contribuições das pessoas também, né? As pessoas te ajudam perguntando coisas, as pessoas te ajudam, às vezes indicando um livro para você, às vezes até enviando de presente um livro para você. Isso é muito legal. Essa troca que a gente pode ter com pessoas que a gente não conheceu ainda no mundo real, né? A gente só tem esse contato no mundo virtual, mas essa troca é muito rica. E é muito interessante, por exemplo, eu tenho um texto que eu falo sobre... Muitas pessoas têm a dúvida se elas já estão muito velhas para fazer uma graduação. Já tenho 40 anos. Será que vale a pena fazer uma graduação nessa idade? Eu fiz um texto sobre isso, só dando um exemplo aqui. E essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa com 50 e poucos anos, ele comenta no e-mail, dizendo como aquele post foi importante para ele voltar a estudar, que aquilo tinha motivado muito ele. E ele estava dando continuidade então a esse pensamento de que não existe hora para estudar, não existe momento, que todos nós estamos num contínuo processo de aprendizagem. Isso é muito interessante, né? Você poder levar conteúdos ricos para as pessoas e da sua casa. Hoje em dia nem precisa ser da sua casa, você pode levar no celular, no tablet, escrever um texto ou passar uma notícia ali dentro do seu site e as pessoas vão ter acesso a isso, né? Talvez demore para acontecer, né? A gente tem que entender isso também, por isso é muito interessante você pensar nas suas motivações de ter um espaço como um site, porque às vezes a pessoa pensa muito no retorno imediato. Eu vou criar um site hoje e amanhã eu já vou ter um número de clientes maior, hoje eu vou conseguir resultados, sei lá, de monetizar o site de algumas formas de propaganda e tudo mais, e pode ser que demore ou pode ser que nunca aconteça. Pode ser que você trabalhe de certa forma gratuitamente ali, você está produzindo um conteúdo, você está disponibilizando o seu tempo de uma maneira gratuita, mas por isso é tão importante então você pensar nos valores pessoais, no que você quer deixar, né? Como eu disse, a nossa profissão é muito recente no Brasil, as pessoas não conhecem a nossa profissão e acho que faz todo o sentido do mundo a gente pensar que enquanto classe profissional nós temos, de certa forma, essa missão de também levar esse conhecimento da psicologia para as pessoas. Uma outra crença limitante que alguns profissionais têm, especialmente na psicologia, é de que não é possível divulgar o seu trabalho, não é possível fazer propaganda, não é possível fazer marketing. Eu falei mais da parte de conteúdo, mas também mencionei sobre o fato de você divulgar a sua carreira, né? Seu cartão de visita, seu marketing pessoal dentro de um site. E é possível a gente divulgar o nosso trabalho de uma maneira ética, de uma maneira condizente com o Conselho Federal de Psicologia, com o Código de Ética. E, claro, a gente tem que ler, sempre estar atento às novas resoluções que surgem e, evidentemente, acompanhar o trabalho do CFP, dos sites, dos conselhos regionais também de psicologia, para saber se a gente está fazendo certo, se a gente pode divulgar uma informação desse jeito ou não. Claro, acho que o principal é a gente não divulgar que a gente vai trazer resultados maravilhosos para as pessoas, né? O CFP fala em taxação de resultados, né? Em previsão taxativa de resultados, melhor dizendo. E é claro, isso é importante, eu acho, na minha opinião, divulgar conhecimentos que sejam realmente comprovados cientificamente, que tenham base sólida. Tudo isso, claro, é muito importante.
Mas para quem não sabe, o Conselho Federal de Psicologia também tem um serviço muito bom de orientação, né? Você pode pegar lá o e-mail do pessoal que trabalha com fiscalização e orientação, e se você tem alguma dúvida, não só sobre ter um site, mas sobre todas as outras dúvidas que a gente pode ter no início da carreira e mesmo depois de muito tempo, a gente pode mandar um e-mail e eles orientam a gente se a gente pode ou não fazer, se a gente deve ou não fazer, como a gente pode fazer. Isso é uma ferramenta incrível também que muitas pessoas não sabem que existe na nossa profissão. E a gente pode divulgar o nosso trabalho. Eu acho que é importante a gente saber que a gente pode divulgar e que a gente, na verdade, está contribuindo para a profissão quando a gente faz um trabalho bem feito de divulgação. Quando a gente tem um site, a gente está divulgando a nossa carreira, mas também a gente está contribuindo com a sociedade em que a gente vive. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é essa. O primeiro, que é muito fundamental, na minha opinião, você ter um espaço que seja seu, que seja próprio, né? Ter um site, um domínio e uma hospedagem própria. Eu recomendo o WordPress. Se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, como eu falei, eu também trabalho com isso, mas eu também gosto de conversar, mesmo que você não contrate o meu serviço, o serviço da minha empresa de construção de sites, eu posso dar algumas orientações sobre como ter um site profissional em WordPress. E depois que você tem a estrutura do WordPress, você pode postar vídeos, filmes, enfim, conteúdo que você quiser, de uma maneira extremamente simples, é muito fácil de mexer. Eu digo que é como mandar um e-mail, né? Se você sabe mandar um e-mail, você vai saber atualizar o seu site em WordPress. Não recomendo muito o Blogspot, o Wix, essas outras ferramentas de construção de sites que são gratuitas, porque, de novo, você não está construindo num terreno que é seu, né? Aquilo não é seu. E as políticas podem mudar, as políticas da empresa podem mudar, e talvez, em último caso, você pode até perder todo o seu trabalho porque aquilo não é seu. Essa é a minha recomendação. Recomendo não focar tanto a sua divulgação profissional nas redes sociais, Twitter, Facebook, Google+, YouTube. Utilizar todos esses portais, essas redes sociais para divulgar o seu trabalho, mas sempre trazendo as pessoas de novo para o seu site, porque depois as pessoas vão guardar o nome do seu site e vão entrar diretamente nele. Então elas sempre vão ter o seu endereço, né, o seu domínio, e elas vão saber como voltar e te encontrar de novo, né? Inclusive para contratar os seus serviços. E, bem, é isso. A gente pode... Outra mensagem que eu gostaria de passar aqui também é que a gente pode divulgar o nosso trabalho, a gente não precisa ter medo. Eu gosto muito de uma frase do Woody Allen que diz que 80% do sucesso consiste em aparecer. Quando você divulga, quando você se mostra, o sucesso vem como uma consequência. É claro que a gente tem que entender, de novo eu estou falando isso, a gente tem que entender muito bem as nossas motivações profissionais, saber os motivos pelos quais a gente está fazendo isso. E, inclusive, ter um site, e mesmo que você não queira ter um site, você queira ter um blog mais simples, tudo bem também. Desde que, por exemplo, o seu interesse for só divulgar o seu trabalho, ou só divulgar o conteúdo que você sabe, também pode ser você ter um blog. Mas você tem esse risco. Então, esse risco tem que ser avaliado, esse risco de você poder perder o seu blog por algum motivo, porque você realmente não está construindo num sistema que é seu. Então, estou ficando um pouco repetitivo aqui, mas é isso. Você ter a ideia de que o retorno nem sempre é tão rápido, né? O retorno no ambiente online nem sempre é tão rápido quanto a gente imagina. Muitas pessoas acabam construindo um blog, construindo um site e depois se desmotivando porque elas imaginavam que elas ganhariam muitos R$1.000 por mês com aquele sistema, e isso nem sempre acontece, ou então nem sempre acontece tão rápido quanto se poderia supor. E é isso, né? Você tendo a motivação de você ter pelo menos um cartão de visitas online, isso é importante. Tendo a ideia de que de repente você pode, na sua expertise, né? Você domina super bem o transtorno do pânico, então você escreve lá 10 textos sobre transtorno do pânico. Talvez se você ajudar uma única pessoa, e também nesse sentido eu vejo que a motivação é importante, não a motivação de ficar famoso ou algo do gênero, mas a motivação de saber que às vezes você está contribuindo com uma única vida, com uma única pessoa que vai ler aquilo e talvez aquilo vai atingir ela de uma maneira positiva, seja no conhecimento ou seja na motivação. Isso já é, na minha opinião, muito recompensador. Então é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui por hoje. Foi um prazer participar aqui do congresso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, o meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com e o meu site é psicologiamsn.com. Então, um prazer, até logo mais.